E já estamos de volta. No dia 4 de setembro, a CPI das fake news recebeu o deputado federal Alexandre Leite. A reunião foi considerada uma das mais proveitosas pelos parlamentares da comissão. Vamos rever porque ela vale a pena. Com muito prazer que recebi esse convite a fazer esse intercâmbio legislativo, vamos dizer assim, no que diz respeito às investigações de crimes cibernéticos. O requerimento se deu, sobretudo, pelo fato que acompanhei no momento da aprovação, de eu ter me retirado da CPMI no momento da instalação, sendo eu o autor do requerimento e o coletor de assinaturas, bem assim dizendo. Então, para a gente centralizar a discussão, eu vou ler só um pedacinho do espírito da CPMI, do requerimento da CPMI. É investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018, a prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos. Aqui eu faço um parêntese. E o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crime de ódio e suicídio. Bem, este era o escopo inicial da CPMI, quando da coleta de assinaturas, muito se falava na questão da utilização de robôs na campanha do presidente Jair Bolsonaro. A esquerda queria contaminar esse debate com um viés ideológico, e eu pedi aos colegas deputados e senadores que assinassem que eu garantiria a imparcialidade e a boa condução da CPMI. Até então, junto ao presidente Rodrigo Maia, junto ao Davi Alcolumbre, nós tínhamos um pacto de bom senso, vamos dizer assim. E no decorrer da instalação, quanto mais eu me posicionava a favor da investigação, sim, do que houve, de como funciona esse esquema de produção e disseminação de ódio dessa rede, essa indústria, né, que ficou comprovada, é uma indústria de difamação de pessoas, sobretudo no período eleitoral. Porém, o cunho não seria atingir, de alguma maneira, a eleição ou a legitimidade da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Isso eu garanti às pessoas a quem eu pedi o voto. O intuito era identificar o modus operandi e, para a partir dele, construir uma legislação para que nas próximas eleições nós tivéssemos uma legislação eleitoral cibernética mais atualizada. Ou seja, lá atrás nós instalamos a CPMI, ela foi prorrogada, já passou 6 meses, ela foi prorrogada, nós já vamos entrar no período eleitoral e ainda não se foi debatido o cerne principal da questão, que é a disseminação de fake news durante o período eleitoral, independente de ser campanha Jair Bolsonaro ou não. Então, quando eu me coloquei contra esse viés ideológico, contra a contaminação ideológica do debate, e zelando também pelo restante da CPMI, que é investigar o cyberbullying aos vulneráveis na rede mundial de computadores. A gente viu recentemente a Michele Bolsonaro teve os dados expostos, então a gente imagina se a esposa do presidente está exposta dessa forma, imagina as pessoas comuns.
mal tem um antivírus no computador. E na época nós tínhamos também, não sei se vossas excelências vão lembrar, na época da instalação estava muito em evidência aquela questão da Momo, que entrava no meio dos vídeos, instruía as crianças, e isso foi uma coisa que me preocupou bastante, porque eu via na TV falar sobre essa Momo, mas não dava muita importância. Até um dia que a minha filha, na minha casa, falou, papai, a Momo mata. Falei, como é que é? Aí ela foi me falando aos poucos, eu fui conversando com ela, ela foi me explicando que isso apareceu no meio do vídeo. Eu fiquei, como qualquer pai ficaria, espantado, e dali me partiu essa preocupação em inserir essa investigação na CPMI, né? Não só para descobrir como isso aconteceu, mas para achar os responsáveis, que até hoje não se sabe quem foi, não foi identificado, e esse é o grande problema, essa é a centralização do debate das fake news, a identificação dos usuários. Então, quando eu me coloquei dessa maneira, Janaína, o governo simultaneamente não se movimentou politicamente para colocar uma maioria, ou para tentar eleger um presidente, ou para tentar me dar suporte, já que estava na iminência da instalação. Ela iria se instalar. Então, o governo, se estiver preocupado, ou estivesse, deveria estar dando apoio a quem procura a seriedade no debate, a centralização do debate técnico sobre o tema. E a partir daí eu não fui mais cogitado para ser nem presidente, nem relator, e foram indicados para a presidência e relatoria duas pessoas, né, dois deputados, uma ex-senadora e a deputada esqueci o nome da deputada. Deputada Lídice da Mata. Isso, deputada Lídice da Mata e o presidente Ângelo Coronel do PSD da Bahia, ambos muito ligados ao PT. Então, muito óbvio e público de que o objeto da CPMI iria se perder, que aquilo iria virar o que exatamente virou. Um circo. Se vocês assistirem às audiências públicas da CPMI, vão ver que aquilo virou um verdadeiro circo. Muitos parlamentares, numa comissão parlamentar de inquérito, se utilizando da comissão como plataforma para ganhar like, vamos dizer assim. Isso não se faz numa comissão parlamentar de inquérito. Ali tem um cunho investigativo, onde você investiga o modus operandi, e a partir daí, você, no âmbito legislativo, produz a redação legal e propõe à Casa Legislativa a solução para evitar ao futuro que esse tipo de crime ocorra, ou que, se ocorra, haja uma penalidade à altura. Acho que, de forma resumida, eu consegui explicar mais ou menos o que aconteceu e do porquê. Quem acompanha a CPMI percebe que ela ficou muito em cima da questão do cyberbullying contra as autoridades, esqueceram completamente as pessoas mais vulneráveis, não tratou da questão da Momo, que foi a questão que mais me despertou preocupação. Aquilo vem parar dentro da casa da gente, isso assusta, então essa questão foi completamente esquecida. E não só a da Momo, né, mas o aliciamento
não tinha só a Momo, se vocês bem devem lembrar, existia também aquela baleia azul, vários outros portais aí junto da Deep Web que forneciam esses instigamentos aos mais vulneráveis. Então, de forma reduzida, bem sucinta, eu respondo a Janaína da motivação do requerimento, né? E, por fim, nós chegamos onde chegamos. Um período eleitoral, nós temos uma proposta legislativa que está tramitando ainda no Congresso, passou no Senado Federal, mas ainda está no grupo, está em fase de debates. Nós temos um grupo de debate que vai fazer o relatório deste projeto. A gente pode falar bem por alto sobre ele, se for o caso, mas eu faço parte desse grupo. E a grande questão desse tema é a identificação do usuário e o tempo de investigação e a punição tempestiva. É aí que mora todo o problema dos crimes cibernéticos. Nós chegamos no período eleitoral em que sequer se debateu quais são as medidas eleitorais que a gente pode, as medidas legislativas que a gente pode tomar durante o período eleitoral. Uma vez que uma fake news, numa eleição geral, de Estado, senador, governador, deputados federais e estaduais, ela tem uma abrangência um pouco maior, de maior magnitude, na rede mundial de computadores, mas o estrago se reflete muito mais na eleição majoritária, que foi o caso da eleição de 2018. Não foi só o Bolsonaro que utilizou robôs, muitas outras campanhas, inclusive a do PT, se valeram de robôs durante o período eleitoral, com fake news. A questão é, uma fake news causar um estrago tamanho a alterar o resultado de uma eleição. O que fazer? No caso da majoritária, caça a chapa. No caso da proporcional, caça o mandato, chama o suplente. E essa seria uma discussão muito plausível para as eleições municipais. Nas eleições municipais, uma fake news em uma cidade de pequeno ou médio porte fazem o candidato perder a eleição. A fake news, uma semana antes, se bem feita, se bem elaborada, você não consegue desfazer em menos de uma semana. Então, o número de votos para uma campanha de âmbito municipal é muito mais prejudicial, apesar da abrangência ser menor. O dano ao candidato e a interferência na democracia, nas eleições, no resultado das eleições, ela fica evidente. E nós vamos entrar no período eleitoral sem sequer ter debatido uma legislação sobre esse tema. É uma situação muito presente e vai ocorrer novamente, né? Vão ocorrer situações como essa novamente. Imagina uma cidade de 5.000 habitantes, se você colocar pouco investimento ou tiver a ajuda de alguém para produzir uma fake news contra o prefeito, uma cidade de 5.000 habitantes, e ali disseminar essa mentira. Numa segunda-feira. No domingo de eleição, você não conseguiu desfazer o estrago. E ali, 500 votos fazem a diferença. A gente sabe muito bem, cidade aí que prefeito não se elege por causa de 100 votos. A gente já teve
caso de um voto, enfim. Uma fake news tem o potencial de causar um estrago eleitoral, moral, à nossa democracia e às pessoas. Nós tivemos no Guarujá uma mulher que foi espancada até a morte, porque foi confundida com uma pessoa ou se proliferou uma notícia com um perfil dela do Facebook de que ela fazia ritual de magia negra com crianças. E ela foi espancada até a morte. Então, quando isso sai do cenário virtual e se torna realidade, as pessoas se assustam. A gente teve lá o caso daqueles meninos que invadiram a escola e premeditaram tudo na Deep Web, né, na internet não indexada, se escondendo atrás de perfis falsos. Então, volto a dizer, tudo gira em torno da identificação do usuário. E lá em Brasília, a briga no debate é essa, a liberdade de expressão, é a liberdade não ser cerceada com a identificação do usuário. Nós temos um viés que procura, que é o que eu defendo, a identificação do usuário, perfil físico e pessoa jurídica, que ela possa ter um número X de contas vinculadas ao e-mail dela, que ela tenha 5 contas, que as pessoas tenham direito a fazer 10 contas pessoais ligadas ao documento de identificação. Resumindo, todos os perfis têm que ser verificados de forma mais clara. Nós que somos políticos temos que mandar a foto do nosso documento para verificar que é o perfil verdadeiro. Isso se daria no âmbito de todas as pessoas. Todos os perfis seriam verificados e teriam uma limitação para isso. E tem a vertente que defende o contrário, que se você é obrigado a identificar, você não consegue fazer um protesto contra o aborto ou contra um protesto racial, você não consegue se esconder atrás do anonimato. Aí fica a discussão. Que forma é essa de protestar que você precisa se esconder? Você está protestando ou você está intimidando alguém? Né? É uma discussão essa discussão que ainda está ocorrendo no Congresso. É essa limitação. Deve ser criada, junto da lei, um conselho que vai acompanhar em período integral as atualizações da internet e o comportamento, e vai ajudar a reger o comportamento das pessoas na internet. A limitação de encaminhamentos e envios pelas plataformas de mensageria. E eu acho que eu já falei demais, né, presidente? Eu vou deixar os deputados e deputadas perguntarem, mas por alto a discussão se dá em cima disso. Mas a parte eleitoral que eu falei não é tratada em lugar algum. E repito, nós estamos entrando num período eleitoral, nós não discutimos e ainda não estamos discutindo. Eu faço parte do grupo de trabalho, eu tento inserir a todo momento a questão eleitoral, mas o que se fez na CPMI, especificamente, foi querer investigar exclusivamente ataques a autoridades e a investigar a campanha do Bolsonaro, não sei com que propósito, porque não tem sentido algum mais tentar interferir ou alterar o resultado das eleições de 2018. Então, como forma de protesto, eu me retirei no início, na instalação da CPMI, porque sabia que ela não teria a condução que eu prometi às pessoas ao qual eu colhi assinatura.
Então, eu agradeço mais uma vez o convite, Janaína, deputado Caio França, Edmir Chedi, pela gentileza, e acho que os colegas deputados, se precisarem de uma intermediação no Congresso Nacional com algum deputado federal, eu tenho o maior prazer em ser essa ponte. Esse é um debate que tem que ser contínuo, porque a internet não para, ela é contínua, ela se inova, por mais que nós façamos uma legislação mais restritiva, ela vai dar um jeito de burlar o sistema e ela vai ter que ser atualizada constantemente. As leis que tratam da internet, você tem a lei Carolina Dickmann, você tem o Marco Civil da Internet, são todas leis recentes, são muito recentes, e a gente ainda está carecendo de uma atualização, e essa lei que está para sair, que muito provavelmente vai voltar ao Senado, nós vamos alterar muita coisa nela, ela já vai sair com algumas coisas atrasadas. Eu estou citando aqui o exemplo, o debate eleitoral, depois da questão da MOMO, o debate eleitoral é a questão que mais me preocupa, e é a questão que nós estamos deixando passar em todo o âmbito dessa discussão. O que fazer com esses crimes que não é exclusividade do Brasil, deputados e deputadas. Isso está acontecendo no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos. Ainda nenhum país tem uma legislação que sirva de exemplo, ou tenha como modelo para a gente copiar, que não seja um modelo que invada a liberdade conferida pela nossa Constituição. Então, alguns modelos externos que podem ter algum funcionamento se utilizam de instrumentos que não cabem à nossa Constituição, né? Então, eu devolvo a palavra, agradecendo mais uma vez, presidente Caio França, e fico à disposição dos deputados e deputadas. Obrigado, deputado Alexandre Leite, pela sua explanação aqui inicial. Como disse, o deputado Alexandre foi o autor do requerimento que formalizou a CPMI no Congresso, buscou assinaturas e, por esse motivo, está aqui conosco para contribuir com esta CPI. Na lista de inscritos, o deputado Sargento Neri é o primeiro inscrito. Na sequência, o deputado Paulo Fiorito. Eu vou pedir para que os deputados possam se inscrever pelo chat, por gentileza, para a gente poder ter organização aqui. Vou passar a palavra, então, ao deputado Sargento Neri, que é o nosso relator. Vossa Excelência tem a palavra, aí eu vou voltar às nossas regras anteriores, né, em relação ao tempo, para a gente não também se estender sem critério algum. Então, na sequência, qualquer coisa eu vou avisando, deputado Neri. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os deputados. Quero agradecer ao deputado federal Alexandre Leite, não só pela presença, mas pelo trabalho que vem fazendo no estado de São Paulo, que é nosso deputado lá na Câmara. Deputado, nós sabemos que notícias falsas sempre existiram. Só que a diferença do pretérito e do presente é a rapidez com que ela se propaga hoje, né? Eu vejo que a sua intenção não era política, e sim de regulamentação. Como você vê esse tratamento político sobre a matéria hoje na CPMI? Olha, é o que eu disse. A CPMI se concentrou muito na investigação do cyberbullying sobre autoridades e sobre a rede de produção de fake news, né, de notícias falsas, e da forma de disseminação dos robôs na campanha presidencial de 2018, do presidente Jair Bolsonaro.
Então, não posso falar muito sobre a parte técnica que a CPMI já avançou. Na verdade, é uma teia de computadores que recebem um comando para distorcer e robotizar a disseminação, né? Você tem a disseminação orgânica, que é aquela que uma pessoa com muitos seguidores coloca no ar, mas ela se responsabiliza automaticamente por estar identificada, e aquilo se propaga de forma orgânica. E você tem a disseminação robótica, né? Com a utilização de robôs e perfis falsos. Os próprios robôs criam perfis e atingem as pessoas de uma maneira, já passei, a pergunta foi mais política, eu estou indo mais para o técnico de novo, mas o modus operandi desse esquema de produção de fake news, ele se dá justamente em assimilar as pessoas a crimes da pior natureza possível. Então ela vai falar que você tem envolvimento com magia negra, que você é um estuprador, que você é um pedófilo, que você fez incesto, coisas grotescas perante a sociedade. Então essa rede tenta te assimilar a isso. E eles têm um nível de informação tão alto que se você tem um parente com câncer, se você tem câncer e aquilo está na sua rede social, ele produz uma fake news dizendo isso no âmbito político, dizendo que o outro candidato é contra a pesquisa do câncer ou que é contra o canabidiol para a pessoa que precisa do canabidiol, coisas desse tipo, né? E a questão política acabou ficando aquilo, um circo, as pessoas, poucas contribuíram de forma técnica com o debate lá na CPMI, você vê, assiste, procura no YouTube a sessão em que o Alexandre Frota foi, aqui a deputada Joyce Hasselmann foi, e aí tire a própria conclusão do que tem sido o trabalho da CPMI. Mas ela não tem deixado de trabalhar. A equipe por trás, né, a equipe da CPMI, independente das audiências que têm sido feitas, a equipe de investigação da CPMI, da assessoria, tem feito um trabalho investigativo muito bom, tem se identificado muita coisa, vou dizer assim, positiva, né? São negativas, mas coisas positivas no âmbito investigativo, e a comissão está avançando. Esse debate ainda tem que avançar um pouquinho mais. A venda de dados pessoais é outro problema que também está ficando de fora. Essa discussão, a gente teve um debate recente, estendendo a sua pergunta, Sargento, desculpa. A gente teve um debate recente da Uber fornecer os nossos dados a pesquisas, a universidades, a propagandas, durante o último período de férias, né, em julho do ano passado. Você tem um termo de concordância, né, aquele termo de aceito. Para você aceitar aquilo, você está vendendo seus dados. Justamente esses dados que são manipulados, se você tem alguém com câncer na família, se você procurou a palavra carro na internet, tudo aquilo que você colocou na plataforma está sendo vendido, né? E existe até um documentário, acho que no Netflix, eu não lembro o nome agora, em que a pessoa briga na justiça para o Facebook devolver os dados dela. Qual o valor dos dados? Qual o valor dos seus dados pessoais?
esses dados estão sendo negociados. Então, até tem uma frase que é dita, o novo petróleo do século são os dados pessoais. Com esses dados pessoais, cruzamento de dados e algoritmos, se faz tudo hoje em dia na internet. Eu não sei se respondi precisamente a pergunta do deputado, mas continuo à disposição aqui. Respondeu sim. Deputado, ultimamente, se cair um cometa em Marte, a culpa vai ser do Bolsonaro, né? A gente vê bem que, ultimamente, até o mandato dele é culpado por tudo, né? Mas eu vejo que a notícia falsa, apesar de se querer imputar e colocar uma carga excessiva ao mandato dele e até à direita, mas é uma ferramenta que foi utilizada por muitos partidos, muitos candidatos, né? Eu lembro que a Marina Silva se queixou do PT por disseminar a notícia falsa dela. Então, a primeira pergunta foi em torno disso, na parte política, o senhor respondeu. A segunda pergunta essa nova legislação pode atingir frontalmente a liberdade de expressão. E isso nós todos tememos, né? Até porque somos defensores aí da democracia, da liberdade. E como o senhor vê hoje o andamento dessa CPI em relação à liberdade de expressão, que é uma joia que nós temos na nossa Constituição. Eu acho que o homem público, é claro que nós somos contra a disseminação de notícias falsas, até porque o senhor citou um caso que eu venho citando sempre, que é o caso dessa mulher de Guarujá, que foi assassinada, mas nós estamos expostos a críticas e aceitamos as críticas verdadeiras. Mas como o senhor vê essa relação da CPMI, levando essa nova legislação, que eu acho um erro votar ela primeiro antes de terminar a CPMI, em relação à liberdade de expressão? É o posicionamento que eu defendo. A liberdade de expressão tem que ser assegurada e ela é ampla no nosso país. O que eu defendo, que eu já disse, é a identificação do usuário. O grande problema de tudo isso, a judicialização, a demora na investigação, a impunidade de criminosos se dá pela falta de identificação do usuário. Esse é o grande problema. Se você produzir uma fake news, se você produzir uma crítica contra mim, não tem problema. Se ela for feita de forma civilizada, se você quiser xingar o parlamentar, e ele quiser te processar, faz parte da vida pública, mas agora você tem que identificar, não pode a rede ser terra de ninguém. Eu entrar pela Deep Web e te fazer uma ameaça de morte e não saber quem é. E não pode, na mesma dificuldade que eu consigo investigar um perfil anônimo pela Deep Web, que às vezes e dificilmente é identificado, quando a polícia quer mesmo, consegue identificar, com muita demora e muito trabalho, a pena é a mesma para quem se identifica. Então, são coisas que não tem sentido. Você dá muito mais trabalho tentando solucionar questões judiciais com problemas que poderiam ser evitados com a mera identificação do usuário. Agora, se identificar e se expressar é um problema para a liberdade de expressão, aí eu devolvo a pergunta. Então, eu acho que o senhor foi feliz na resposta e na construção desse pedido de CPI. Por quê? O que o senhor quer atingir não é a liberdade de expressão. O senhor quer atingir são essas pessoas que fazem esse trabalho de forma anônima, que atinge milhares de pessoas. Então, por isso parabenizo, porque a intenção inicialmente não era política,
e sim de identificação para que realmente aquele que foi agredido, ou se houve até uma consequência como essa dessa mulher do Guarujá que foi morta, poderia se chegar realmente no culpado. Então, isso é muito louvável. Agora, a terceira pergunta e última, o senhor teve uma primeira intenção que eu acabei de expor, né, que era fazer a identificação desse usuário, até para responsabilizá-lo sobre qualquer ato, que eu acho que é o correto, né, essa identificação, não que tirar a liberdade de se expressar, mas identificar quem está realmente se expressando. Isso cabe a todos, a nós e qualquer brasileiro. Mas o senhor vê que essa CPI ela vai dar bons frutos ou já está desvirtuando daquele primeiro propósito que o senhor teve no início desse pedido? Ela não desvirtuou completamente o propósito. Ela seguiu em um propósito único, né? A questão da investigação e do formato em que se deu a produção e disseminação de notícias falsas durante as eleições de 2018. Em síntese, ela se concentrou somente nisso. E o requerimento tinham pelo menos 3 ou 4 linhas de investigações possíveis, né, que a ideia até seria que se fizesse relatorias complementares, né, que houvessem mais relatores para dividir os temas na CPMI. Então a CPMI está focada nessa rede. Ela já identificou sim, e dentre muitas pessoas que produziram fake news, né, notícias falsas e disseminaram, ligadas a pessoas muito próximas à presidência da República, aos filhos dele principalmente. Para concluir, deputado, obrigado por atender nosso convite, parabenizo pelo o tema que iniciou e conte conosco aqui na Assembleia Legislativa no que o senhor precisar. Um grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Dando sequência à lista de inscritos, convido o deputado Paulo Fiorilo. Poder fazer uso da palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, deputado Alexandre Leite. Deputado, eu queria agradecer a presença do senhor e queria fazer algumas perguntas muito objetivas, se o senhor pudesse responder de forma objetiva. A primeira é a seguinte: o senhor foi alvo de alguma fake news na eleição de 2018? Não. O senhor, quando propôs o objeto da CPI, o senhor propôs um objeto extremamente amplo, em que dialogava, como o senhor mesmo disse, com várias linhas. Eu vou aproveitar aqui para ler, porque é interessante, porque é diferente do nosso objeto aqui. O senhor propõe ataques cibernéticos que atentam contra a democracia, o debate público, a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018, e aí o senhor aí entra num outro eixo, a prática de ciberbullying sobre usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos e o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. Um escopo que não tinha apenas um objeto, o senhor tratou de vários. E o senhor fez uma afirmação há pouco de que todos produziram fake news. Anteriormente, o senhor fez uma referência ao PT. O senhor sabe que eu sou deputado eleito pelo Partido dos Trabalhadores, tive a possibilidade de ser vereador na Câmara de São Paulo junto com o seu pai, e agora sou deputado junto com o seu irmão. E assim, quando o senhor faz uma afirmação, o PT também tinha fazendas de robôs, eu não entendo especificamente por quê, porque assim, o senhor disse depois que todos fizeram. Se todos fizeram, eu queria que o senhor me ajudasse com uma resposta. O senhor poderia citar algumas das fake news que o senhor teve contato na eleição de 2018?
Sim, sim. Eu digo todos fizeram. Quando o deputado mencionava, o relator mencionava, eu disse todos os partidos fizeram, né? Independente da campanha majoritária, deputados, candidatos fizeram uns contra os outros, e inclusive fake news, né, sobre as eleições, principalmente não só entre eles, entre as candidaturas de deputados, mas elas se davam principalmente contra as majoritárias, né? Ou sempre contra as majoritárias. O senhor poderia citar alguns exemplos? Da época da eleição? Isso. Eu vou tentar me recordar aqui algum clássico, assim, da política de 2018, o senhor tem? Deixa eu tentar lembrar. Lembra de algum que a gente específico? Porque isso deve ter motivado o senhor a propor a CPI, certo? Deve ter tido algum fato também, aí, não tem? Sim, sim. Eu tenho que tentar lembrar, porque na época eram muitas informações que chegavam via WhatsApp para as pessoas, eram muitos disparos de WhatsApp. Agora, para eu lembrar... Disparos com montagens... Perfeito, com fake news. Com montagens, com fake news, com imagem distorcida de fatos reais, né, da realidade. Agora, foram diversos contra diversos candidatos. Não estou nem perguntando de candidatos, o senhor lembra alguns? Não lembro. Por exemplo, o senhor falou que o senhor não teve nenhum fake news contra o senhor. Não. O senhor apoiou quem para governador? O governador Dória? Aqui o governador, isso. E para presidente, o senhor apoiou o presidente Bolsonaro? O partido apoiou o governador Geraldo Alckmin no primeiro turno. Desculpa, o partido apoiou o Geraldo Alckmin, o senhor não? Não. Tá. Independente. Ficou independente. Nessa disputa, mesmo do governo do Estado, como da presidência da República, o senhor também não tem nenhuma lembrança de fake news? Do governo do Estado? Do governo do Estado. A gente tem aqui o deputado Caio França, que preside a CPI. O pai do Caio França foi candidato, que disputou com o Dória. O senhor lembra de alguma fake news deles? Não deles, do partido deles. Porque fake news, deputado, só para a gente não ter dúvida, né? Fake news é uma produção de notícia falsa sem assinatura. Por exemplo, o senhor produz uma fake news, o senhor não assina lá deputado Alexandre Leite, deputado Caio França, certo? O que diferencia uma notícia falsa de uma notícia que mesmo falsa pode ser processada é a assinatura. A fake news ela é feita sem assinatura e disseminada com os robôs, como o senhor disse, e sem autoria. A pergunta é, o senhor lembra de alguma fake news na disputa eleitoral entre o Dória e o Márcio França, por exemplo? Que eu lembre... Tá bom, vamos pular, deputado. Bom, depois do final eu deixo... Você tem do João Dória aquele suposto vídeo íntimo. Mas aquele não foi uma produção de alguém contra o Dória, isso? Isso. Bom, para ficar bem mais fácil, deputado, eu coloquei aqui no que a gente chama de pai dos burros. Coloquei no Google aqui, eu já achei as 10 mais clássicas da eleição. Diga lá. De fake news, né? A urna que sugeria que o Haddad, após o eleitor digitar fake news, houve um ciclo, dia 7 de outubro, no primeiro turno das eleições, que mostrava que a urna eletrônica supostamente sugeriria automaticamente o candidato do PT, Fernando Haddad. Assim, o eleitor apertava o dígito 1. Eu lembro que eu recebi esse vídeo na época. Muita gente recebeu. Em nota, a Justiça Eleitoral desmentiu e etc. Teve o vídeo íntimo, o kit gay e o livro exibido por Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Ele tentou exibir um exemplar de um livro, Aparelho Sexual e Cia, da editora seguinte, Companhia das Letras. Segundo Bolsonaro, o livro era parte do material do programa Escola Homofobia, que ficou conhecido como kit gay, desenvolvido pelo MEC quando Haddad era ministro da Educação. No entanto, segundo o MEC, o livro nunca foi distribuído nas escolas. Mais tarde, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a remoção dos vídeos e publicações no YouTube.
jovem que foi marcado com suástica. As jovens agredidas, uma jovem de 19 anos alegou ter sido agredida por eleitores do Bolsonaro que a marcaram com a suástica na barriga feita com estilete, no dia seguinte à votação do primeiro turno. A investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, no entanto, que a estudante se automutilou e não foi agredida. Deputado, eu acho que... Então, eu estou citando só algumas... Eu acho que o senhor já deu alguns exemplos importantes. Tem mais uma aqui, a do Lula. Adélio de Oliveira estava em ato pró-Lula. Tem a montagem do Adélio no meio da multidão aqui, junto do Lula. Isso chegou no WhatsApp, a imagem... no WhatsApp e circulou nas redes também, né? Deputados, eu pedi isso só para a gente poder fazer uma discussão do que a gente tem debatido aqui, que é assim... só uma última que tiveram muitas... Deputado, eu já dei trabalho para o senhor demais. Agora que eu estou vendo as fotos aqui, eu lembro o que a gente recebeu muito, né? Muitas fotos dos candidatos com a camisa livre, né? Escrito alguma coisa... e essa escrita distorcida, de alguma forma. Isso ocorreu muito, com muitas candidaturas. Pois não, deputado, espero ter respondido aqui. O senhor respondeu, inclusive, com a ajuda do pai dos burros. Eu queria só aproveitar para dizer o seguinte, o senhor percebeu que a quantidade de notícias falsas produzidas, elas foram, como o senhor disse, por todos, mas as principais, elas têm um alvo e um direcionamento, que era a eleição de 2018 e as candidaturas postas, de majoritários. Nesse caso das que o senhor leu, quase todas elas contra o PT. Eu pergunto ao senhor, deputado, a CPMI não daria um exemplo, se pudesse, ao final dela, contribuir com, se não a eliminação, mas a redução de notícias falsas, independente de quem é atacado. Segundo, se a CPMI descobrisse esse esquema fraudulento que foi pago com dinheiro não contabilizado, portanto, outro crime, não daria um grande salto para que a gente combatesse as fake news nas eleições desse ano? E o que o senhor acha disso? O que eu disse exatamente, eu deixei a CPMI porque ela seguiu um único escopo, né? Se manteve nessa rede de disseminação de fake news, né, na forma como ela operava, quem mandava fazer, quem produzia, quem mandava para o robô, enfim, nós chegamos no período eleitoral e nós não temos nada ainda. Essa é a minha crítica que eu fiz na minha explanação inicial. Nós estamos chegando ao final, estamos chegando no período eleitoral. A minha proposta inicial é que nesse período nós já tivéssemos uma legislação atualizada, ao menos no âmbito eleitoral. Isso era suprapartidário e sempre foi suprapartidário, né? Da minha parte, a condução sempre foi pela parte técnica, né, sem viés ideológico. Por isso que eu digo e afirmo, todos os partidos, não oficialmente, mas todos os candidatos, todos os partidos tiveram candidatos, melhor assim dizer, todos os partidos tiveram candidatos que se utilizaram de fake news de alguma forma, principalmente para atingir as candidaturas majoritárias. Eu vou concluir, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu vou concluir. Deputado, me parece que as eleições de 2018, elas tiveram um grande ápice de notícias falsas e ainda, infelizmente, apesar do esforço da CPMI, do Supremo, de outros órgãos, a gente ainda não conseguiu, de fato, desvendar todo esse mistério que rondou e que ronda as próximas eleições. Eu queria deixar aqui para o senhor uma sugestão. Talvez fosse o caso do senhor apresentar uma outra CPMI que pudesse separar o objeto da segunda parte da proposta, que eu acho que é muito importante. Eu tenho um filho de 7 anos que eu preciso ficar muito atento se ele não está sendo influenciado pelas redes.
né? Se ele não está no Facebook, se ele não está vendo Baleia Azul e assim por diante. Então, assim, eu acho que merece, eu estou falando aqui de forma muito tranquila, uma investigação profunda para que a gente não tenha os nossos filhos expostos. Agora, eu não posso deixar de afirmar, ou a CPMI dá respostas claras ao que foi feito na eleição de 2018, independente de A, B, C, D, mas é preciso evitar e impedir que esse tipo de uso continue. Tanto porque ele é feito de forma ilegal, porque se utiliza robôs, CPF de aposentados, dinheiro não contabilizado, e isso a gente não pode permitir, nem na eleição desse ano, nem nas próximas, porque isso é pernicioso para a democracia. Inclusive os ataques às autoridades, o senhor disse do câncer, a gente podia falar quantas fake news não tem falando sobre saúde, não faça isso, tome água com açúcar para não pegar o coronavírus. Então, assim, independente do conteúdo, nós precisamos fazer o combate. Muito obrigado, senhor presidente, agradeço ao deputado Alexandre Leite, e nós vamos continuar nesse debate. Agradeço ao deputado Paulo Fiorilo também pelas palavras e parece que foi até combinado. O deputado Paulo Fiorilo, quando falou da Momo, da Baleia Azul, o filho dele acabou entrando para poder combinar, mas mandar um abraço aí ao filhote também, deputado Paulo. Obrigado, Caio. Vamos lá. Dando sequência aqui à lista de inscritos, a deputada Janaína Pascoal, que é autora do requerimento de convite a Vossa Excelência, deputado Alexandre Leite. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas, cumprimento o nosso convidado, agradecendo imensamente a generosidade em aceitar o convite e também parabenizo pela qualidade técnica do requerimento de instalação da CPMI. Dá para colocar o convidado na tela? Porque é bom quando a gente olha a pessoa, tem como não? Não? Deputado, eu acho que é por conta do celular de Vossa Excelência, não é? A culpa é minha, perdão, que eu não consigo ver o convidado aqui, mas tudo bem. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, né, o rigor técnico do requerimento é destacável. Eu vinha acompanhando a CPMI como uma cidadã, né, assistindo os noticiários, e eu achei bastante surpreendente tudo que aconteceu ali, e na medida em que eu passei a integrar esta CPI, eu busquei, daí já de maneira mais palpável, os depoimentos, a documentação constante dos autos da CPMI. Foi quando me deparei com o requerimento de Vossa Excelência. E como eu, na academia, né, como professora de Direito, sempre estudei bastante o cyberterrorismo, esse tipo de exposição das pessoas mais vulneráveis, eu já tinha uma expectativa, mesmo antes de ler seu requerimento, que essa CPMI iria se debruçar sobre esses crimes graves. E não foi efetivamente o que nós constatamos, né? E quando eu vejo que o requerimento inicial foi esse, ou seja, que as assinaturas dos parlamentares foram dadas para este fim, e que a realidade foi outra, completamente diferente, eu passei a querer compreender o que foi que aconteceu, né? Quando a gente olha os documentos que compõem a CPMI, aqueles que estão acessíveis, e nós constatamos que não tem nada de eleição ali, sabe, deputado? Assim, os deputados que foram ouvidos, as pessoas que foram ouvidas, elas levaram muito mais material referente a ofensas, né? Não fake news, ofensas feitas, né, para várias autoridades públicas em momento posterior à eleição. Tanto é assim que eu fiz um requerimento aqui ao presidente, e ele foi aprovado, de oficiar a CPMI para que nós tenhamos acesso aos documentos sigilosos. Porque o que está público não tem a ver com eleição, são ofensas posteriores. E, haja vista o pedido inicial de Vossa Excelência, o afastamento de Vossa Excelência, o que virou a CPMI, eu entendi, assim, primordial te ouvir. Então, assim, feito esse preâmbulo, as minhas perguntas começam por aqui.
Quando Vossa Excelência requer a instalação e a CPMI é instalada e se decide fazer a eleição da presidência e da relatoria, nós sabemos como é que funciona, né? Um colega liga para o outro, pede apoio. Como é que foi o proceder nesses bastidores dos deputados da direita? Porque a esquerda eu sei que é muito organizada, né? Então eu não sou do tipo que deixa de reconhecer o valor, né, em quem está do outro lado. Então a esquerda é muito organizada. Como é que foi a movimentação da direita? E aí eu queria pedir a Vossa Excelência que dividisse entre aquela direita que apoiou Bolsonaro em 2018 e depois se afastou dele, e a direita que segue com Bolsonaro. Né? Porque quando o senhor falou não houve movimentação do governo, eu penso aqui poder executivo, ministros, o próprio presidente, os líderes, mas como é que foi a movimentação dos deputados? Eles deixaram a esquerda correr solta, eles ajudaram a esquerda, né? Como é que foi isso aí? Se o senhor puder contar um pouquinho para a gente, se possível, dando nomes. Esse é o primeiro ponto. Eu fiquei muito intrigada com os depoimentos dos deputados Joyce e Alexandre Frota. Por quê? Porque, diferentemente do meu caso, né, eu fui apoiar Bolsonaro por ver nele, né, a força para não deixar o PT voltar para o poder, por ter algumas pautas em comum, mas eu nunca tive uma proximidade com o Bolsonaro, não participei ali do núcleo duro da campanha, não tive acesso, né? Mas a deputada Joyce e o deputado Frota eram, assim, bolsonaristas raiz. Tanto que quando eu critiquei a linha dos bolsonaristas na convenção, no Rio de Janeiro, eles não gostaram, né? Eles não gostaram. E, de repente, eles aparecem com aqueles depoimentos longos, com aquelas acusações, dizendo que tudo tinha acontecido já durante a eleição. Dos documentos que eu acessei, não mostraram nada com relação às eleições, mas houve apresentação ali de data shows, e aí, extraoficialmente, existem muitas histórias, né, sobre como é que foram feitos esses materiais, até nomes de pessoas que teriam participado da elaboração desses materiais, e repentinamente a deputada virou testemunha no Supremo. Então, eu queria entender o seguinte, né, o senhor que está lá, tem algo que o senhor pudesse contar aqui para a nossa CPI, né, desse material que foi apresentado pelos deputados, dessa mudança repentina dos deputados, de como a deputada virou, de uma hora para outra, além de testemunha da CPI, testemunha do Supremo, porque eu achei tudo isso muito surpreendente. Né? E só do ponto de vista técnico, jurídico, que eu acho que não é esse aqui o local adequado, eu tenho muitas críticas a esse inquérito que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria saber se o senhor tem conhecimento como é que foi essa entrada dos dois deputados, quem chamou, porque eu vi que o requerimento para ouvir os deputados foi de uma deputada do PT, se eu não me engano, da Bahia, cujo nome agora eu não recordo. É uma deputada bastante atuante do PT, mas eu não recordo o nome dela agora, até peço desculpas. Foi ela que pediu para ouvir a Joyce e o Frota. Eu queria entender se o senhor conhece alguma coisa desse bastidor, sabe? Porque foi aí que mudou o rumo da CPI. Então, esse também é um ponto que eu queria ouvir o senhor. E nesse tempo todo, eu queria saber do senhor se houve algum contato, alguma tentativa, eu não digo assim de influenciar no mau sentido, mas de ajudar a esclarecer que o pai não fraudou, que não houve nada de ilícito durante... Houve algum trabalho efetivo do deputado Eduardo Bolsonaro? Eu queria ouvir do senhor se houve. Se o senhor puder responder essas primeiras indagações, na sequência, havendo tempo, eu complemento. Vou tentar responder, Vossa Excelência.
Deixa eu ver por onde eu começo. Olha, durante o período eleitoral, quem estava no governo não era o presidente Jair Bolsonaro. O PSL é um partido que nasceu fazendo o papel da extrema-direita, né, no Congresso. Até então, quem fazia oposição ao PT, que estava no governo antes do Michel Temer, era o Democratas, PSDB, os partidos tradicionais de centro-direita e liberais. Quando eu digo o governo não se movimentou, são justamente os deputados que fazem parte da base do governo no Congresso, isso me refiro Câmara e Senado, e, salvo engano, no dia da votação da eleição de presidente, porque quem escolhe na CPMI o relator é o presidente. E nós, salvo engano, por 2 votos, não conseguimos não eleger o presidente que foi colocado, né, o Ângelo Coronel. Foram poucos votos. Isso demonstrou a falta de organização do governo. Os deputados antigos estavam todos preparados. Então, acho que essa foi uma desvantagem. Muitos deputados da base do governo, e aí tem um grande problema de identidade pessoal, mais relacionado a uma ala do PSL no Congresso, que se elegeu para fazer oposição. Mas ganharam o governo. E não sabe se defender, não sabe defender a base governista. Então, poucos deputados lá estavam de forma organizada, a esquerda estava toda organizada junto com o centro no Congresso, né, deputados e senadores, e nós perdemos essa eleição, né, da presidência, infelizmente. Teríamos a possibilidade de colocar, foi cogitado de se colocar o Eduardo Gomes, à época, salvo engano, como presidente. Nós tentamos inviabilizar o Ângelo Coronel, mas acho que foram esses 2 votos, 1 ou 2 votos, nós não conseguimos inviabilizar. E logo após essa eleição, eu me retirei da comissão. A questão da Joyce e do Frota, e dessas investigações, por isso que na hora da leitura eu fiz um parênteses quando eu falei cyberbullying sobre agentes públicos. E isso tem sido feito após a eleição do Bolsonaro, quando se ocupa a máquina pública no âmbito nacional, esse poderio de fogo aumenta. Durante as eleições, foi identificado que empresas de forma independente financiavam essa produção, essa rede de produção de fake news. E depois das eleições, que isso se institucionalizou. Que passou-se a usar a máquina pública com diversos IPs do governo, até chega a ser burrice, né, logar do próprio governo para produzir fake news e disparar de lá. Então, essa questão aumentou quando se ocupou a máquina pública após as eleições. A Joyce, até então, não era ofendida porque ela estava do lado de cada arma. Né? Quem era alvo dessa fábrica de distorção de imagem, de difamação das pessoas, quem estava do lado de lá era a Joyce e o Frota, justamente. Então, quando eles têm essa ruptura com o governo, eles passam a estar na frente do cano e viraram alvo dessa mesma indústria que eles viram funcionar. E aí
que se dá essa investigação, vamos dizer assim, por crime contínuo, vamos dizer na área do direito aí, por crime contínuo. Veio da eleição, então nesse marco temporal, veio da eleição, venceu a eleição, institucionalizou a forma de fazer e continuou. Então, a CPMI está nesse viés, se investigou o que foi feito e agora investiga atualmente como está sendo feito com a utilização da máquina pública. Acho que respondi parcialmente a resposta de Vossa Excelência. Faltou responder alguma coisa? O deputado Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro. Eu não posso dizer se ele um dos filhos do Bolsonaro tem envolvimento. Não, a minha pergunta é a seguinte: ele é deputado federal, né? Sim. Ele poderia, de alguma maneira, tentar ajudar, vamos dizer assim, pelo menos em tornar a CPMI um pouco mais plural, porque é flagrante, né? Que é toda uma orientação. Foi um dos motivos, Janaína, de eu ter saído. Então, mas eu estava lá tentando, no início eu tentei de forma política, como já era mais antigo, estou no 3º mandato, e os que estavam ali chegando eram novos, tentei organizar uma base ali, fazendo o papel do próprio governo, que o governo deveria fazer, mas o governo em nada ajudou. A base do governo nada ajudou, não se interessaram em momento algum em constituir aquela comissão. Na cabeça dos deputados novos que entraram ali na CPMI, a investigação seria contra o Bolsonaro, não quero fazer parte disso. Eles esqueceram de que eles têm que fazer parte para não deixar que os excessos ocorram. E aí virou o que virou. Então na percepção de Vossa Excelência, é só uma imaturidade, não poderia ser uma inércia deliberada. Não, porque foi no início. Ainda não havia a ruptura do PSL, né? Eu digo como base do governo, ainda não tinha essa ruptura. Ela aconteceu durante a CPMI, durante os trabalhos da CPMI. Tudo isso aconteceu, né? Deputado, foi instalada logo no início da legislatura. Desculpa. Existe um boato que pode até ser uma fake news também, mas ele é forte, no sentido de que um senhor chamado Luciano Ayan teria participado da confecção daquele material apresentado pela deputada Joyce, e de que ele teria, inclusive, visitado parlamentares para falar sobre essas tais fake news que seriam divulgadas pelos assessores do presidente. Esse senhor, o senhor tem conhecimento se ele participou de alguma coisa? Eu não posso te dizer. Não posso te dizer. Não pode porque não sabe ou porque é sigiloso? Porque é sigiloso. Ok, tudo bem. Não, tudo bem, deputado. E uma pergunta também, uma das sessões que me chamou muito a atenção, Excelência, que aí já não me lembro, acho que Vossa Excelência já não estava, mas gostaria de saber se tem conhecimento sobre algo a respeito. Foi uma sessão em que foi ouvida uma testemunha, eu vou falar o nome da testemunha aqui, pode ter algum equívoco, mas Hans River do Rio. Se eu não me engano, o nome dessa testemunha é Hans River do Rio. Esse senhor foi funcionário de uma empresa que teria sido contratada por políticos para fazer disparos em massa, ao que tudo indica, não declarados nas contas dos políticos que contrataram. Estou dizendo com base no que foi anunciado, eu não estou aqui fazendo afirmações, por favor. Este senhor foi arrolado pela esquerda, e talvez porque a esquerda apurou que ele processou a empresa que era sua empregadora. E quando indagado pelo deputado federal Rui Falcão, né, se o Bolsonaro havia contratado a empresa,
Esse senhor, uma pessoa simples, né, de maneira muito automática, respondeu assim: não, o senhor me contratou. Ele afirmou categoricamente que a empresa tinha sido contratada pelo então deputado, que ainda é deputado federal, Rui Falcão, para fazer disparos para sua campanha. E neste momento, foi algo que me chamou muito a atenção, o próprio deputado e outros deputados do PT, que sempre falam, né, que querem tudo muito público, pediram para que a sessão ficasse fechada, né, para que a sessão fosse feita sob sigilo. E esse senhor foi ameaçado de ser processado e assim por diante. O senhor, por acaso, estava presente nessa sessão? Eu, assim como a senhora, deputada, Vossa Excelência tem acompanhado por alto. Eu só tenho o privilégio de estar no Congresso e ter acesso, como deputado federal, à assessoria investigativa. Então, tenho acesso a alguns autos e informações passadas pela assessoria da comissão. Mas eu não componho mais a comissão, eu não fiz parte de oitiva, nem de audiência pública nenhuma. Então, nesse caso, qualquer audiência, essa ou outra, eu não tive conhecimento. Eu tenho conhecimento de algumas coisas, né, extraoficiais, por isso justamente que eu não posso quebrar o sigilo dessas informações. Elas já são me passadas de forma sigilosa. Entendo, Excelência. Para concluir, deputada Janaína, são duas perguntas objetivas. A primeira é a seguinte: a minha percepção, tanto da CPMI quanto do inquérito que tramita no Supremo, é que estão tentando, a duras penas, né, de todas as formas, criar provas para alimentar um processo vazio que tramita no TSE para tentar caçar a chapa. Não é só Bolsonaro, porque não adianta tirar só Bolsonaro, querem tirar Bolsonaro e Mourão. Essa é a minha análise, tanto da CPMI como do inquérito no Supremo. Eu pergunto a Vossa Excelência, pelo que Vossa Excelência acompanha, né? Vossa Excelência tem muito mais informações do que eu. Essa minha hipótese é muito irreal? Ela foi cogitada no início. Mas, como eu disse, Vossa Excelência mesmo acabou de dizer, todos os partidos fizeram utilização de alguma plataforma de disparo. Né? Algumas utilizaram para fake news, outras não, mas todas utilizaram plataformas de disparo durante a eleição. Então, acabou que se investigar se servir para um, serve para todos. Então, tem que anular todas as candidaturas. Hoje, eu acho que essa tese não vinga mais. Por isso que foi esquecido a linha cronológica do que aconteceu em 2018 e passou a se investigar o que está acontecendo agora. As ameaças à fábrica, o que está acontecendo agora. Então, acho que essa linha ela foi deixada assim, um pouco de lado naturalmente, vamos dizer assim, porque as coisas atuais estão sendo mais graves do que caçar a chapa da candidatura ou comprovar que se está utilizando durante o exercício do mandato a máquina pública para produção e aí tentar um impeachment, se for o caso. Entendi. Acho que essa tese para a esquerda seria mais viável do que tentar caçar a chapa nesse momento. Então, por isso, se foca na investigação atual. Entendi. A última agora. Deputada, eu vou pedir só para que possa ser objetivo, então. Eu prometo. Gentileza. Com relação ao PL que está em trâmite, Excelência, Vossa Excelência defende a identificação. E eu concordo com Vossa Excelência nesse ponto. Concordo mesmo. Mas eu tenho medo desse PL porque tem uma outra parte que ele fala em guardar um material, inclusive um material de WhatsApp. E a minha preocupação, Excelência, é dar muito poder para essas plataformas e, inclusive, mediante esta inovação, facilitar a venda de dados. Então, eu queria, se possível, ouvir Vossa Excelência sobre esta outra parte do PL, não a da identificação,
mas a da guarda do material, do conteúdo. Tem dois viés aí, deputada. Do mesmo jeito que a gente apaga as conversas do WhatsApp, ela acaba ficando salva, elas podem nos servir favorável ou desfavoravelmente. Então, num processo eleitoral, por exemplo, se você for mover na justiça com base no que for registrado numa plataforma de mensageria, lá está sugerido, se eu não me engano, na lei, são 3 meses. Esse processo eleitoral não corre em menos de 6, por exemplo. Então, se for para funcionar, tem que ser mais tempo, inclusive. 3 meses não adianta. Se for para salvar informações nesse sentido, pelo menos 6 meses, 1 ano de informações. Agora, a forma de utilização delas, né, a venda delas, aí cabe à legislação trazer toda a regulamentação e limitação, né, desses dados, né, que eles sejam mantidos sigilosos e somente solicitados mediante ordem judicial. Entendi. Obrigada, muito obrigada. Saúde, bom final de semana para você. Obrigada. Bom, dando sequência aqui à lista de inscritos, eu vou passar a palavra à deputada Mônica Seixas, pelo seu tempo regimental. Obrigada, presidente. Bom dia, deputada Alexandre, muito obrigada pela presença e colaboração. O senhor traz para a gente aqui, do ponto de vista de como nasce a investigação, muitos esclarecimentos, muito importantes, mas tem algumas perguntas. A primeira delas é que o senhor disse que todos os partidos políticos produziram fake news, portanto, o senhor deve conhecer autores de alguns. O senhor entregou para a CPMI no Congresso o nome desses autores e pode entregar para essa CPI? Sim, todos, só corrigindo a frase que eu já disse, todos os partidos tiveram candidatos que utilizaram de plataformas de disparo, né, para a produção de fake news ou para as eleições. Agora, teria que te fazer um ofício, não sei como eu poderia te fornecer isso, e se eu posso te fornecer isso, deputada. Eu vou ver com a minha assessoria se tem como a gente entregar essas informações. Seria do interesse, acredito eu, do âmbito estadual. Se alguém aqui no âmbito estadual utilizou dessas plataformas. Mas que eu me lembre, em âmbito estadual, tudo que a gente viu e que eu tive acesso foi voltado à campanha presidencial. Eu tenho pouca coisa, se não nada, da campanha estadual. Eu não sei se eu posso contribuir com alguma coisa. O que eu tenho é referente à campanha do Bolsonaro e do Haddad, principalmente no segundo turno, né? Aqui no âmbito estadual eu tenho poucas informações. Acho que a CPI no âmbito de investigação aqui desse colegiado, deve conseguir essas informações com apoio da Delegacia de Crimes Cibernéticos, né? Acho que, se não ouviram, deveriam convidar alguém da Delegacia de Crimes Cibernéticos para ouvir um pouco sobre a forma de investigação desses crimes, a solicitação dos IPs dos deputados que estão no mandato. Tem deputado que utilizou, né, como eu já disse, se utiliza da própria estrutura do mandato para produção e disparo de fake news. Enfim, não tenho como contribuir cirurgicamente com Vossa Excelência, mas essa é a resposta que eu posso dar no momento. Obrigada.
Outra questão também, eu acho que a gente está falando de 2 pontos que podem ser tipificados crimes. Concordo com o senhor que a gente ainda tem muito que avançar sobre a legislação de proteção, de produção de conteúdo para a internet, mas a gente está falando, então, da produção de notícias falsas, de calúnia, difamação e destruição de reputações, e tudo isso aqui no Brasil está se acostumando a chamar de fake news. E também de um outro crime já tipificado pela legislação eleitoral, que é o disparo de mensagens em massa, telemarketing e automatização de mensagens. Esse já né, já tem legislação, a gente já compreende. Então, para a gente não misturar, o senhor disse que ou todos os partidos produziram fake news, ou todos os partidos usaram disparo de mensagens em massa. Só para a gente separar o conceito... O conceito de fake news, deputado, ele está sendo trazido nessa proposta legal. Ele ainda não existe. Então, ele é utilizado de forma genérica ainda. O conceito de fake news está sendo trazido nessa lei. Se procurar no projeto, vai estar escrito lá que notícias falsas, distorção de imagem, realidade, etc, é um conceito bem grande. Mas até então se utiliza de forma genérica. Os crimes de calúnia e difamação utilizados com o disparo de robôs e pelo serviço de mensageria. Sim, me refiro a crimes de calúnia e difamação contra os candidatos. No âmbito nacional, literalmente fake news, como acabei de falar, fake news, notícias falsas, a distorção das imagens, montagem da própria fala, um vídeo, a modernidade permite hoje que você coloque a pessoa falando alguma coisa com a própria voz, né? Não é mais só a imagem montada e muito bem montada que produz uma notícia falsa, né? E aí a gente já entendeu também que o disparo de mensagens em massas é crime tipificado pelo Código Eleitoral. O senhor disse, não foi só Bolsonaro que usou robôs. Então o senhor afirma que sabe que Bolsonaro usou robôs? Não foi Bolsonaro. Eu disse no início que financiadores independentes fizeram isso. Não diretamente Bolsonaro. Bolsonaro não gastou dinheiro para financiar isso diretamente, né? Foram financiadores. Inclusive, isso está dentro do inquérito do Supremo, essa rede de financiamento. Por fim, o senhor também disse, quando eu recolhi as assinaturas para essa CPI, eu prometi não atingir o presidente Bolsonaro. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa afirmação. É possível um presidente de CPMI ou CPI conduzir a investigação para que não atinja um ou outro? Claro. Começa com a indicação do relator. O presidente da CPMI é quem pauta os requerimentos e quem dita o ritmo da comissão. À época, né, da instalação, ainda era recente as eleições. Então, o meu comprometimento era de que o fato mencionado pela deputada Janaína não seria alvo da investigação com esse objetivo de caçar a chapa ou fomentar de informações o processo que corre na Justiça Eleitoral. Esse era o meu comprometimento, né? E como eu disse, isso acabou sendo deixado de lado pela gravidade dos crimes que foram cometidos após, né? O meu interesse no início, repito, é a questão técnica do cometimento desses crimes durante as eleições, de forma irreparável, né? A gente não tem tempo de investigação, tempo de resposta da justiça,
tempo hábil de identificação de usuário nessas produções de interferência nas eleições, enfim. E as outras questões mencionadas eram os objetos que eu tinha um compromisso, né? E o presidente e a relatora começaram em uma direção e seguiram em outra, né? Tanto o relator quanto o presidente têm o poder, sim, de ditar, pelo menos lá no Congresso, na CPMI, o regimento de lá permite que ele conduza dessa forma, né? Se ele não quiser, como existem muitos requerimentos, é só ele não pautar aqueles que seria o meu comprometimento, aqueles que tinham viés ideológico, que têm viés ideológico, não serem pautados. Esse era o meu compromisso. Tá. O senhor propôs uma CPMI ampla, o senhor disse diversas vezes aqui que tem conhecimento que vários partidos políticos ou candidatos cometeram irregularidades, dentre elas a produção de desinformação ou o disparo de mensagens em massas automatizadas, o que é crime eleitoral. O senhor não acha que não levar adiante essa investigação, não trazer os nomes, não acusar os culpados e ir a fim e a cabo, mesmo que isso envolva todas as legendas políticas que o senhor diz conhecer que tem envolvimento com esse tipo de crime, não é prevaricar? Não, elas estão no âmbito da CPMI, em caráter sigiloso. Assim como no processo do Supremo, o Alexandre de Moraes, inclusive, já tomou medidas contra os mesmos nomes, né? Os nomes foram publicizados, deputados federais, inclusive, eleitos, né, já foram expostos pelo projeto, pelas decisões proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, isso tudo está dentro do âmbito da CPMI e no processo que corre no Supremo. Esses nomes estão lá. O que eu não tenho como te fornecer são nomes em âmbito estadual. Nomes em âmbito federal é só entrar no Google e colocar aí a última decisão, quebra de... busca e apreensão na casa de diversos deputados e uma senadora, salvo engano, e quebra de sigilo bancário. É só olhar no Google que tem os nomes lá. Satisfeita, obrigada, deputado Alexandre, obrigada, presidente. Agradeço a deputada Mônica e vou, então, pelo tempo remanescente, concluir. O deputado Paulo Fiorilo tem 2 minutos para concluir suas colocações, deputado Paulo Fiorilo, e na sequência a gente encerra aqui a lista de inscritos. Com a palavra, deputado Paulo Fiorilo. Obrigado, senhor presidente. Eu não vou gastar nem 2 minutos. Deputado, eu estou com uma grande dúvida agora. O senhor disse que o senhor se comprometeu em proteger o presidente da República no que diz respeito ao debate sobre fake news, se isso implicaria na cassação dele, se apurado a sua responsabilidade, sim ou não? Não. O que eu disse, então, o que o senhor disse? E repito, o meu comprometimento era em não pautar requerimentos com viés ideológico. Não, mas o que é viés ideológico? Mas deputado, o que é viés ideológico? O senhor leu uma lista de fake news produzida contra uma candidatura. Tem viés ideológico? O viés ideológico é justamente a polarização partidária na disputa. Mesmo que para isso signifique apurar um crime. Não, nós iríamos apurar o crime, naturalmente. Mas o senhor disse que não, o viés ideológico? Mas isso não seria da forma como foi, né? Uma perseguição. O senhor está dizendo que houve uma perseguição, está tendo uma perseguição. Seria uma investigação independente. Sim, mas se ela ocorresse, seria de forma natural, não seria por proteção.
Deputado, deixa eu fazer uma segunda questão, então. Se o senhor está dizendo que não seria por uma questão não ideológica e tal, eu pergunto, se o senhor na CPMI, porque o senhor não está, apurasse o crime de fake news, de A ou de B, o senhor protegeria a A? Não, de forma alguma. Bom, então como é que o senhor se compromete? O senhor disse uma outra coisa, o presidente da CPI decide o que vai ser pautado e pode, então, privilegiar ou proteger determinados casos? Sim. Sim. Então, isso vale para toda a CPMI lá de Brasília? A CPMI, sim. Todas? Os presidentes fazem isso? Sim, tem, o regimento comum permite. E eles decidem se eles vão expor ou não alguém? Interessante. Por fim, o senhor falou do gabinete do ódio. O senhor disse que começou na eleição e depois se institucionalizou. O senhor podia dar um exemplo? O senhor tem fatos concretos? Que meu tempo está acabando. Sim, eu citei na mesma fala, né? Foi identificado no âmbito da investigação IP de dentro do Palácio. O disparo de mensagens falsas de computador de dentro do Palácio. E o senhor disse que tem deputado que utiliza o mandato para produzir e disseminar fake news. O senhor tem nome? Aí pode colocar no Google que o senhor vai achar um monte, deputado. Com o senhor não tem. O senhor só tem o Google. Tem, mas tem. Tem no Google. Não. Eu disse, o senhor não tem, só tem no Google. Tem, é só procurar. Tá bom, eu vou procurar. Deputado, eu queria agradecer imensamente. É muito fácil. Essa informação é pública. É pública. São informações muito fáceis de encontrar. Não, eu queria agradecer imensamente a sua participação, agradecer a deputada Janaína que o convidou. Acho que o senhor ajudou muito a esclarecer dúvidas aqui nessa manhã de sexta-feira. Muito obrigado, senhor presidente. É o que eu tinha. Obrigado, deputado Paulo, também. Eu vou liberar aqui. O deputado Edmir Chedi pediu que pudesse se inscrever. A deputada Janaína está pedindo, mas, deputada Janaína, Vossa Excelência usou todo o tempo aí, inclusive um pouco mais. Então, eu vou pedir desculpa a Vossa Excelência, que o deputado Alexandre também tinha pedido aí, que ele tem compromisso. Eu vou passar a palavra ao deputado Edmir Chedi, para que ele possa concluir a nossa oitiva de hoje aqui com o deputado Alexandre Leite. E aproveitar para agradecer o deputado Edmir Chedi, que foi quem fez a ponte aqui para a gente poder trazer o deputado. Bem, caro senhor presidente Caio França, senhoras e senhores deputados que participam dessa CPI assiduamente e têm buscado as informações importantes aí para que todos nós saibamos o que podemos contribuir com esse debate. Cumprimentar o nobre deputado federal Alexandre Leite, que é o presidente em exercício estadual do meu partido, Democratas, transmitir meus sentimentos a ele e toda a família pelo passamento do seu avô. Deus há de dar o conforto a todos vocês, da família Leite. Agradecer muito a sua presença, porque prontamente o deputado Alexandre Leite falou, olha, vou na CPI quando for necessário, o que eu puder contribuir. Ele me explicava que foi autor do requerimento, mas acabou deixando a CPI para que outros senhoras deputados federais e senadores pudessem fazer o grande debate, mas só pela autoria da CPI, a aprovação do requerimento, nós já nos sentimos satisfeitos e representados aqui pelo Estado de São Paulo, por Vossa Excelência lá em Brasília, para abrir esse debate importante. Importante as suas colocações, com transparência, e os jovens acabam falando aquilo que eles pensam, e isso é importante. Muitas vezes a gente fica um pouco de tato para falar as coisas, o jovem vem e já fala o que pensa logo, o que ele ouve, e Brasília é um outro mundo, né? É o centro do poder, o senhor está lá no centro do poder. Então, agradecer muito a sua presença. Perguntar, deputado Alexandre Leite, como a gente pode, você ainda acredita que a Câmara e o Senado podem fazer uma legislação que não cerceie a opinião pública, o direito da palavra, mas que possa ser, de algum modo, cercear o fake news, né? Isso que é importante. Você sentiu
Isso dentro da sua sessão para família, trabalhar você com a sua filha, que não tem nada a ver com política, mas era um caso sério. Tantos outros que a gente vê na parte comercial, na política também. Desmentir depois o que foi dito, muitas vezes é complicado. Eu vejo algumas notícias que eu recebo aí nas redes sociais, eu vou lá procurar os órgãos de imprensa oficiais que podem ser penalizados caso façam e transmitam uma notícia que não é verdadeira, que é falsa, até com o intuito de prejudicar alguém, e eles são punidos, como rádio, televisão, jornal. E todos aqueles que vieram aqui na nossa CPI, que são aqueles que organizam, criaram e administram as redes sociais, dizem o seguinte: olha, nós só somos o meio de transmissão. Nós procuramos trabalhar muito para retirar da rede aquilo que o nosso sistema eletrônico, né, a inteligência eletrônica, consegue detectar que é ruim, ou por denúncia. Mesmo assim, o deputado Nery está há 1 ano falando que a conta não é dele, que criaram uma conta falsa, eu também da mesma forma, e eles não retiram isso da rede. O senhor vê lá alguma maneira de conseguir conciliar isso, né? Quer dizer, as redes são importantes, o direito à palavra é importantíssimo, a opinião, mas o respeito que todos nós queremos é o seguinte: o meu direito termina quando termina, o meu direito inicia quando termina o seu, né? A gente tem que ter o direito ao contraditório, mas tem que ter respeito, né? Quando chega as eleições, nós que somos políticos, e não é só por sermos políticos, né? Eu acho que a gente está fazendo um debate que não é só por causa da política, da esquerda, da direita, do centro, de qualquer ideologia, mas o que nós queremos realmente é que a verdade seja colocada, né? Se houver algum encaminhamento, qual a fórmula que todos nós ainda não descobrimos, o Congresso tem alguma sugestão clara do que pode ser feito, amigo? Nobre deputado Alexandre Leite. Obrigado pela pergunta, Edmir. Nós temos essa lei, o grupo de estudos está trabalhando em cima disso, nessa nova lei de regulamentação, né, do que é notícia falsa e do controle das redes. Acho que pode ainda, assim, ser feito um trabalho bem positivo, né? O debate não está fechado, o projeto que veio do Senado não é dos melhores, mas nós estamos ampliando muito, fizemos, salvo engano, 10 sessões de discussão, de audiências públicas com pessoas da área na Câmara, para justamente preservar a liberdade de expressão, né? Então, tem uma linha no Congresso que defende que as pessoas, ao mesmo tempo, tenham a liberdade de expressão, que elas também abram mão de alguns direitos, né? Abram mão de alguns direitos para que outros direitos prevaleçam. Parece loucura, mas é isso mesmo. Algumas linhas ideológicas acham que abrir mão de direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, preservam o direito da liberdade de expressão. Esse é um debate que está ocorrendo, é atual, e acredito eu não ser o caso. Se você tem a linha, justamente na linha que eu defendo, é a de identificação do usuário. Eu acho que para as pessoas de bem, para as pessoas que trabalham com redes sociais, que têm diversos perfis, para as pessoas de bem,
não tem dificuldade, não deveria ser dificuldade alguma a se identificar. E a gente vê justamente sim surgir contra as mesmas pessoas que estão acusadas em inquéritos de produção de fake news ou coisa do tipo. Então, que se escondem atrás do anonimato, mesmo sendo autoridades, se escondem atrás do anonimato para não deixar ferir o mandato. Isso é vergonhoso, mas é o que está acontecendo. Então, a linha que eu defendo, acho que já está bem clara. Eu vou continuar defendendo que ela seja aprovada. Ela já faz parte do corpo do projeto e nós vamos destacar e vamos tentar fazer com que a maioria democrática aprove, né? A gente espera que possa sair uma lei positiva, mas no sentido de controle do que é postado, mas não no cerceamento. Se você quiser postar qualquer coisa, você pode. A questão você vai ter que se identificar para isso. Né? E o que alguns defendem é que o anonimato prevalece sobre outros direitos e garantias fundamentais. Muito bem, muito obrigado, nobre deputado. Agradeço a sua clareza aí na resposta. É importante saber do seu pensamento. Muito obrigado, um grande abraço a você, aos seus familiares, a toda a sua equipe. Obrigado. Agradecendo ao senhor presidente pelo tempo também. Obrigado pelo convite, pela gentileza de ter me comunicado e organizado junto ao presidente o horário acessível para que todos nós possamos estar reunidos no dia de hoje. Estimo as melhoras novamente. Obrigado, um grande abraço. Nós é que agradecemos. Dessa forma, deputado Alexandre Leite, nós concluímos aqui a nossa oitiva de hoje. Quero mais uma vez agradecer Vossa Excelência pela gentileza de participar aqui conosco, colaborar, dando a sua opinião, contando um pouco do que aconteceu, né, em relação à CPMI. Eu vou deixar aqui alguns minutos, se Vossa Excelência quiser concluir apenas, para se despedir dos colegas também, mas eu quero, em nome de todos, agradecer a sua participação. Na sequência, nós teremos votação de requerimentos ainda e, claro, vou liberar Vossa Excelência para poder seguir a sua agenda conforme combinado. Obrigado mais uma vez. Hein? Obrigado, presidente Caio, Janaína. Só para deixar bem clara a questão, talvez que o Paulo, Janaína ainda talvez tenham dúvidas, com a questão do presidente pautar, sim, dentro do escopo do que eu apresentei, no requerimento de criação da comissão, como presidente, você pode não pautar aquilo que foge ao escopo que você, como presidente, considera que foge ao escopo da linha de investigação da comissão. Então, o meu compromisso era justamente esse, uma investigação independente. Não iria pautar requerimentos que tivessem caráter político-partidário, de revanchismo ou coisa do tipo. Se fosse levada a investigação de forma natural até o presidente da República, ou que chegasse aos filhos dele, isso ocorreria de forma natural. Não seria algo que eu poderia dizer objeto principal da investigação, né? Se ela ocorresse, ela seria um objeto natural da investigação. O meu intuito sempre foi a parte técnica em descobrir como operou e como a gente faz para identificar. Como operou, como se escondeu e como se vale dessas produções de notícias falsas ou de rede de destruição de imagens, né, com crime de calúnia e difamação. Então, esse era o intuito principal da comissão. E se presidente fosse, ou se presidente pudesse ser indicado para
para que isso fosse feito, eu permaneceria na comissão, né? O deputado o senador Ângelo Coronel é uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar até então. Então, a partir daí eu já abri mão, porque sabia que poderia a comissão produzir algum resultado diferente do que eu imaginei, e eu não queria vincular minha biografia a essa investigação. Então, eu agradeço a todos pela oportunidade, me coloco mais uma vez à disposição como ponte com os demais deputados e senadores, inclusive que integram a CPMI, para colaborar naquilo que nós pudermos, né? Lembro que não sou membro da CPMI, mas posso, como deputado e amigo dos deputados e senadores, fazer essa intermediação e poder colaborar com aquilo que for possível no âmbito de investigação desta CPI, perdão. Muito obrigado, presidente Caio França, pelo tempo final de fala. Um bom dia, quase boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez, deputado Alexandre Leite. Agradecemos aqui a vossa participação. Vou liberar para que o senhor possa tocar a sua agenda aí. Obrigado mais uma vez. Dessa forma, a gente conclui aqui a oitiva do deputado federal Alexandre Leite, o primeiro parlamentar a ser ouvido por esta CPI. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com as oitivas dos representantes do Facebook e Twitter.